Rio Bravo Renda Varejo, RBVA. Será que agora é hora de investir nesse fundo? Vocês pediram muito esse vídeo. Vamos dar uma olhada nas mudanças e se vale a pena agora comprar RBVA. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Eu também estou no Instagram, @aestelamourão. Aqui embaixo tem um link do meu perfil. Por lá tem conteúdos diários de fundos imobiliários. Bom, e o RBVA vem num processo de reciclagem de portfólio, de mudança muito intenso nesse ano de 2024. O fundo está agora em emissão de cotas, fez várias vendas de imóveis, compra de imóveis, incorporação do RBED, enfim, vamos dar uma olhada como o fundo era em janeiro desse ano, como está hoje no último relatório gerencial e se realmente o risco diminuiu bastante e se vale a pena investir nele. O RBVA hoje, enquanto eu gravo esse vídeo para você, está sendo negociado a R$ 105,58. Ele é um fundo do segmento híbrido, está pagando ao mês 0,95, nos últimos 12 meses pagou 11,37%, tem uma alavancagem de cerca de 15%, é gerido pela Rio Bravo, tem mais de 63 mil cotistas, tem um patrimônio líquido de 1,349 bilhões de reais e hoje está sendo negociado a um PVP de 0,98. A gente sabe, fundo de tijolo não deve ser considerado PVP para compra, decisão de compra, né? Não significa muito para a gente em termos de decisão de preço, mas a gente olha assim mesmo, é um fator a mais para analisar. O valor patrimonial dele por cota é R$ 108,05. Bom, e o fundo pagou o seu primeiro dividendo em dezembro de 2012. É um fundo que já tem aí 12 anos, né, de mercado. No começo pagava em torno de 59, 60 centavos, subiu para 70, 80, depois caiu de novo, foi para 72, 70 centavos, subiu para 90, 85, 91, 92, subiu para R$ 1, caiu para 95 e hoje ele paga R$ 1, né, por cota desde julho de 2023. Então, 1 ano e 2 meses aí pagando R$ 1 por cota. E como eu falei, o fundo está em processo de mudança bem frenético. Repare que no relatório de janeiro desse ano de 2024, o fundo tinha 74 imóveis, 9 inquilinos e o principal, né? Se a gente vem aqui na receita por inquilino, em termos de exposição por setor, pela porcentagem dos ativos, né, dos imóveis, o setor bancário era responsável por 48% do fundo, e quando você olha a receita por locatário, né, Caixa representava 34,9%, Santander 31,3% e tinha um pouquinho de Itaú, né, 1,5% de Itaú. Isso significa que cerca de 68% da receita do fundo vinha do segmento de agências bancárias. Isso era um risco muito grande. A gente sabe que agências bancárias está em um processo de encolhimento, né? Hoje tudo que a gente precisa é de um celular, é do aplicativo do banco, ninguém mais vai no banco físico e as agências bancárias vêm sendo fechadas. E isso era o principal risco desse fundo. Ele era um fundo de agências bancárias, quase 70% da receita vinha desse segmento. Bom, e de janeiro para cá, houveram muitas mudanças nesse fundo. Ele foi vendendo vários imóveis de agências bancárias, comprou imóveis de segmentos diferentes, está agora em processo de incorporação do RBED, né, o fundo da mesma gestora, Rio Bravo Educacional, comprou imóveis das pernambucanas e hoje a gente vê uma diferença muito grande no fundo. Repare hoje que ele aumentou o número de inquilinos em 2, né, foi de 9 para 11, imóveis reduziu em 2, de 74 para 72 de janeiro para cá, mas a principal mudança é na receita que vem das agências bancárias. Quando a gente olha hoje, depois da oferta, depois dessa incorporação do RBED, da compra também dos imóveis da Pernambucanas, né, que eles acabaram de fazer, nós temos aqui um percentual do ativo por setor pós-aquisição no setor bancário de 34,1%. Era 48% em janeiro.
Então, é uma diminuição muito grande do risco de agências bancárias, né? Educacional vai para 18,8%, né, por causa do RBED, ok? Então, a gente repara que o fundo está mais diversificado por ativo. Outra coisa muito boa em termos de diminuição de risco é que o percentual por inquilino vai diminuir muito, né? Reparem aqui que nenhum inquilino representa mais do que 20% do fundo. Então, a gente tem o Santander, que era 34%, caindo para 19%. Nós temos a Caixa caindo para 15%, né? Então a gente vê uma diminuição bem grande do risco. A Caixa representava 31% do ativo por inquilino. Bom, e finalmente, essa é a hora de investir em RBVA. Bom, abri a planilha inteligente para a gente ver o preço do RBVA, se está atrativo, né? Vocês sabem que é um bônus que eu entrego para os meus alunos MFI. Nós colocamos aqui a taxa da renda fixa 6,22, que é a taxa do Tesouro mais longo com juros semestrais, e eu coloquei ele aqui na planilha, e quando a gente coloca o RBVA aqui com rendimento de R$1 e um risco de 3,5, temos 16,93% de desconto, um preço teto de R$ 123,46. Agora, esse R$1 é não recorrente, tá? Se a gente coloca o recorrente do fundo, que ele tem feito mensalmente com seus imóveis, e se a gente coloca 3,5 de risco, nós temos um preço teto de R$100. Mas a gente pode negociar o risco, a gente pode, por exemplo, pôr um risco 3, aí ele teria também um preço teto bem próximo ao atual, tá? A gente não sabe quanto será o recorrente depois dessas movimentações. Afinal de contas, o fundo vai mudar um pouco. Mas se a gente olha o relatório gerencial, né, a gente vê que esse R$1 não é o que ele está fazendo, né? O resultado por cota de julho foi 81 centavos, de maio, 77 centavos, de março, 80 centavos, de fevereiro, 81. Então, é em torno desses 81 centavos o que ele faz. Se tem venda de imóveis, o resultado vai para cima, né? E a gente sabe que ele está distribuindo um resultado acumulado para passar esse R$1 para os seus cotistas, ok? Então, se ele realmente ficar nesse resultado de 81 centavos, o fundo, teoricamente, pelo risco ainda ser alto, a gente pode pôr um risco de 3 ou 3,5, né? Pelo fato dele ainda ter 34% em agências bancárias, pelo fato dele ter uma posição grande educacional, 18%, né? Eu, particularmente, não gosto tanto de educacional, mas esse não é o maior risco do fundo, realmente são as agências bancárias que ainda têm 34%, mas definitivamente o fundo mudou muito, caiu de 68% para 34%, metade em 9 meses de trabalho da gestão, aí menos, na verdade, né? Porque o último relatório é o de julho, em 7 meses de trabalho da gestão. Outro ponto muito importante para se colocar na conta é a gestão da Rio Bravo. Eu, particularmente, não gosto da gestão deles, eles já foram muito bons, depois pioraram, começaram a cometer erros em vários dos seus fundos, inclusive no RBVA, num processo de contrato aí com o Santander, tá? Também tentam fazer algumas movimentações que eu não considero muito alinhado ao cotista, como, por exemplo, a implementação de taxa de sucesso pela venda de imóveis no RBED, né? Eles tentaram fazer uma taxa de sucesso aí, mas depois se adequaram, mudaram, melhoraram essa taxa. A proposta deles para os cotistas do RBED era que a taxa de sucesso fosse implementada em função de venda de ativos. Isso não era muito alinhado aos cotistas, né? Porque eles podiam começar a vender de qualquer maneira para ganhar a taxa. Os cotistas optaram por uma segunda opção, que realmente foi melhor, que é uma taxa de performance ligada ao rendimento do fundo. Então, realmente faz mais sentido. Mas essa tentativa de ganhar em cima do cotista não me agrada. E os movimentos da Rio Bravo têm melhorado bastante nos últimos tempos, mas eu ainda fico meio desconfiada. Eu, particularmente, fico com o pé atrás, tá? Mas definitivamente o fundo melhorou muito. Aí realmente é uma decisão do cotista, do investidor, se expor ou não. Mas de qualquer maneira, se você for se expor, não coloque uma porcentagem muito grande da sua carteira, porque ainda existe o risco, né? Mas definitivamente os movimentos do fundo da Rio Bravo em relação ao RBVA estão melhorando enormemente a qualidade do fundo. Agora eu quero saber de você, você tem RBVA na sua carteira ou tá de olho no fundo? Coloca nos comentários que eu vou adorar saber.
Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo. Curte, compartilha e se inscreve no canal.